Além dos filmes em competição, o Brasil participa de mostras paralelas aqui no Festival de Cinema de Cannes. Uma dessas participações é a do documentário Indianara. Para falar sobre o assunto, a RF convida os dois diretores desse filme aqui nos nossos estúdios em Cannes, Aude Chevalier-Baumel e Marcelo Barbosa. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Primeira coisa, esse filme fala de uma ativista no Rio de Janeiro que tenta ajudar minorias sexuais, principalmente trans, e que as acolhe num local invadido no Rio de Janeiro. Como foi o encontro com Indianara? Eu conheci a Indianara em 2014, num ato que ela faz todos os anos, onde ela lê os nomes das vítimas transgêneras que foram assassinadas durante o ano. E foi uma imagem bem marcante, porque foi na Cinelândia, no Rio, e ela estava com os peitos de fora, com numa mão uma bandeira LGBT e na outra mão o megafone, né? Então a figura dela foi bem marcante, assim, quase uma Mariana francesa, assim, E ela ficou lendo, né, os nomes das pessoas transexuais assassinadas de maneira brutal, enfim, foi uma lista sinistra, né? E as pessoas tinham um pequeno público, muitos moradores de ruas, muitos LGBT, respondiam presente, né, a cada nome. Então, isso foi uma imagem bem marcante. Foi assim que eu conheci ela, depois eu fui conversando com ela. 2 anos mais tarde, eu encontrei ela na mesma situação, na mesma data, só que 2 anos depois, já com um público bem maior, mas ela já se dizia cansada, já estava fisicamente, mentalmente bem cansada. E a gente entendeu que ali ela ia passar o bastão para frente, que a gente tinha que registrar aquilo que era um momento de passagem, que a gente não podia deixar para depois. Sim. Justamente vocês filmaram e seguiram esse personagem durante 2 anos, seu dia a dia, e ao mesmo tempo vocês documentaram um momento de transição no Brasil, com manifestações durante a eleição presidencial, a própria morte de Marielle Franco, que acontece praticamente durante as filmagens. A gente sabe que para fazer um filme tudo é previsto, planejado. Como é que vocês... Como foi lidar com todas essas transformações e mudanças durante o filme? A gente, a princípio, ia fazer um retrato de Indianara, né? Mas a Indianara, ela não separa a vida política, a vida pública, da vida pessoal, da vida íntima. Então, bem ou mal, tudo que acontecia no Brasil acontecia dentro dela profundamente, dentro da gente também. Então foi meio que um retrato em paralelo, né? Era impossível separar os acontecimentos políticos, a morte da Marielle, que foi muito forte para ela, para nós todos. E que acaba sendo um pivô nesse filme, sim, né? a partir dali as coisas ficaram complicadas, tanto do lado emocional para a Indianara, né? Isso abalou muito ela e muita gente, e tanto no lado do político concreto, né? Tudo que veio depois foi piorando. Uhum. E o filme Indianara é apresentado na mostra ACID, que é uma seleção da Associação de Cinemas Independentes para Difusão, e que reúne principalmente diretores, digamos, engajados. Vocês se consideram cineastas engajados, Oda? Eu acho que sim, né? Uhum. E é uma coisa que te motiva no momento de pensar em novos projetos? Sim, sempre, né? Porque também é difícil separar a vida pessoal da vida na sociedade, né? E morar no Brasil esses anos, esses meses, esses dias é impossível ser imune a isso, né? Então acho que é uma necessidade de retratar, falar desses temas e de existir, né? De que esses temas existam. Eu diria que não somos só cineastas engajados, somos pessoas que estamos atentos, e o Brasil cada vez tem mais gente assim, ainda bem. Como é fazer cinema no Brasil hoje? Porque vocês estão falando desse momento, desses últimos dias, a gente sabe que o país está em transformação. Sim. Como é ser cineasta nesse momento no Brasil?
É olhar para essas contradições, tentar enxergar perguntas, talvez até mais do que respostas, que tem que ser feitas, que nunca foram feitas. E a gente tem que olhar para dentro da gente e só a gente mesmo vai poder achar essas perguntas coletivamente. Claro. Para mim é também um diálogo, é uma responsabilidade de fazer um diálogo com a sociedade e com toda a sociedade, assim, de ambos partidos, ambos lados. Uhum. Marcelo, você é brasileiro, Aude, você é francesa. É uma combinação, uma boa combinação para tentar evitar os clichês sobre o Brasil, porque a gente às vezes vê cineastas franceses que vão falar do Brasil ou brasileiros que vêm falar da França e existe sempre o risco, essa armadilha de cair no estereótipo. Essa combinação funciona com vocês? Eu gosto dos clichês. Os clichês têm uma parte de verdade, né? Eu diria que 98% dos clichês são reais, assim, tem verdades. Mas eu sempre vou ter meu olhar estrangeiro, assim. Eu acho que o meu olhar sobre a sociedade brasileira, ele sempre vai ser carregado do que eu vivi, do que eu vi, assim, quando era criança até jovem adulta, né? E a Indianara, para mim, ela foi justamente quando eu falo da Mariana francesa, dela com os peitos de fora, é uma coisa, uma nudez, uma liberdade de expressão dos corpos nus que a gente tem muito mais na França e não tem tanto no Brasil, né? Então, Indianara, para mim, já representou uma liberdade, um corpo assumido, um corpo nu, que já, enfim, eu acho que algo francês tem ali, pelo menos na minha educação, na minha pessoa. E tem previsão de entrada no circuito comercial francês, se eu não me engano, para quando? Já tem data? Sim, a gente está acabando de negociar isso já para entrar num circuito de salas, né? E sim, a gente está numa expectativa, porque isso vai ser uma outra etapa e, enfim, muita coisa vai acontecer, muita coisa boa ainda vai acontecer, eu acho. Perfeito. Muito obrigado, Aude Chevalier Baumel e Marcelo Barbosa, os diretores de Indianara que está participando aqui do Festival de Cinema de Cannes. Boa sorte para vocês. Obrigada. Obrigado.